quando você pesquisa por fake news, você vê que o gráfico ele cresce justamente na época, no início da Primeira Guerra Mundial, no início da Segunda Grande Guerra Mundial e agora. Então, isso é um caso que nos demonstra que assim, a gente tem que ter muito cuidado tratando com fake news, porque, na verdade, não está impactando só os jornalistas, está impactando a sociedade como um todo. A proliferação preocupante de notícias falsas ou fake news é o assunto do vídeo de hoje. Notícias falsas não são novidade, mas ultimamente vem se transformando em problema grave, diluindo as fronteiras entre verdade e mentira. São ameaça real à democracia e podem inclusive atentar contra as próximas eleições de outubro. O jornalista e escritor Cláudio Soares, que está lançando um livro sobre o assunto, conversou com a gente numa entrevista que você assiste agora. Cláudio Soares, como é o nome do livro que você está lançando? Fake News, como combater notícias falsas e fatos alternativos na era da pós-verdade. Ô Cláudio, fala assim um pouquinho para a gente, sintetizado naturalmente, Sim. do que contém o livro, das pesquisas que você precisou fazer para esse trabalho, quais as fontes você usou? Foram muitas fontes. Na verdade, o intuito desse trabalho foi coletar o máximo possível de informações sobre fake news, que ainda estão muito dispersas, né, em vários setores, internet, livros, né, e jornais, para a gente ter um ponto de partida. Então, o livro tem um foco mais educacional. Na verdade, eu falo de fake news, mas com o objetivo de trabalhar a alfabetização midiática e informacional. Então, ele é orientado, claro, para profissionais, para jornalistas, para educadores, para pessoas profissionais da área de direito, mas principalmente para os jovens e para o pessoal nas universidades, né? Quer dizer, a ideia é trazer esse tema de forma que a gente consiga definir. Existe ainda um certo problema em relação à definição, né, do termo fake news. Então, a ideia é essa, a gente tentar começar o debate. Cláudio, notícias falsas e fake news sempre existiram. E você dá no livro exemplos clássicos delas? Vários. Eu acho que a primeira assim, que eu lembro logo é a do Titanic, né? Quando o Titanic naufragou e um jornal americano disse que todos tinham sido salvos. Quer dizer, sem ter checado a informação, já que os sobreviventes ainda não tinham chegado, né, em Nova York, ele simplesmente soltou a notícia de que todos tinham sobrevivido. E esse caso especificamente também tem um outro aspecto histórico interessante, que foi justamente quando o New York Times começou a ser o New York Times, porque foi com esse trabalho... Foi com esse acidente do Titanic? Exatamente, porque o New York Times ele é mais antigo, só que ele passou por vários problemas na sua história, faliu quase 2 vezes. Mas a partir de 1912, com esse processo, o editor na época era o Vananda, ele conseguiu avaliar a situação, porque, lembrando só a história, né, diziam que o navio era inafundável, né? E afundou. E afundou. Então, ele, como bom jornalista, o que ele fez? Ele esperou os fatos aparecerem, né? E foi o que ele fez. Ele botou os jornalistas esperando, né, no porto, recebendo os sobreviventes, e a partir de então a gente conhece o New York Times, né, com essa potência do jornalismo mundial, né, desde então. Cláudio, você pode nos dar números ou assim, exemplos de um panorama que nos mostre a dimensão das notícias falsas, do problema das notícias falsas hoje no mundo? Números é muito difícil a gente cravar números, né? Até o bom senso pede a gente não cravar esses números, mas o que eu posso dizer é que é um tema muito grave e a tendência é cada vez mais ser um complicador, não só para o jornalista, mas também para a sociedade. Atualmente, no mundo, a gente tem a discussão sobre as leis das fake news, que, no caso, no meu entendimento, né, não é necessário a gente perder tempo com isso, porque, na verdade, eu acho que todas as leis necessárias já existem. E isso até é um problema, porque pode causar um certo problema de liberdade de imprensa. Pois é, quanto mais lei, mais complicado, né? Exato. Que fica a história. Ainda tem essa linha tênue entre o combate às fake news, às notícias falsas,
E a censura, né? Mas assim, épocas de eleição a coisa complica mais, né? Assim, é a questão dos números, né? Na verdade, a gente não tem assim como cravar números a respeito das fake news, né? Mas assim, o volume, a gente pode ter uma ideia. Se, por exemplo, você pesquisar no Google Trends, né? No Google hoje, né, na verdade, é onde você tem as pesquisas, né, e as informações sendo publicadas a respeito do tema. A gente pode observar um gráfico nos últimos meses crescente. E aí a ideia, talvez, é que esse gráfico cresça ainda mais, com a proximidade das nossas eleições. Eu estou falando especificamente de Brasil. Agora, um caso muito interessante que eu acompanhei, né, nessas minhas pesquisas foi o seguinte, que o Google Books, que é um banco de dados de livros, né, livros publicados desde 1800, ele mostra uma variação muito interessante. Quando você pesquisa por fake news, você vê que o gráfico ele cresce justamente na época, no início da Primeira Guerra Mundial, no início da Segunda Grande Guerra Mundial e agora. Então, isso é um caso que nos demonstra que assim, a gente tem que ter muito cuidado tratando com fake news, porque, na verdade, não está impactando só os jornalistas, está impactando a sociedade como um todo. Na verdade, esse é um fenômeno de desinformação. Agora, o que você acha que de mais grave pode acontecer quanto às fake news e às eleições de outubro? Como o ministro Luiz Fux comentou já em algumas entrevistas, você pode ter candidatos sendo muito prejudicados, né, com a divulgação, né, de uma fake news irresponsável, né? E você pode ter várias situações, né? Quer dizer, na verdade, a fake news é boato, é uma notícia falsa, mas assim com o intuito de causar conflito, de causar prejudicar alguém ou então até ganhar dinheiro com essa. Agora, antes disso, ainda nas eleições, você acha que o TSE está preparado para lidar com as fake news às vésperas das eleições? Porque você viu o caso da Marina Silva, que recentemente, né, foi atacada, foram 5 notícias falsas a respeito dela e o TSE deu 48 horas para o Facebook tirar essas notícias falsas do ar. Quer dizer, isso, num dia anterior às eleições, é fatal. Eu acho que o grande problema, não só do TSE, mas todos os profissionais, né, estudiosos do tema, é ainda a definição do que efetivamente seja fake news. Nós ainda temos esse problema. As notícias falsas, anteriormente conhecidas no jornalismo, eram ligadas a um erro qualquer de checagem, né? Alguma coisa que não tinha um fundamento mais pernicioso, vamos chamar assim, com o resultado. Então, é muito complicado hoje você avaliar, porque assim, a fake news ela tem um componente dúbio, sabe, que é difícil você cravar. Às vezes você pode ter uma notícia, por exemplo, como no caso da Marina Silva, você tem uma notícia, uma matéria 90% correta, 10% com distorção. Aí vai ser complicado, porque nós temos que envolver todos na sociedade para definir esse tipo de matéria a gente exclui. A partir do momento que você exclui, você está afetando a liberdade de imprensa ou não? Isso é um debate que eu particularmente acho que em vésperas de eleição a gente não vai conseguir esgotar. Eu acho que esse trabalho que está sendo feito esse ano pode ser muito importante para as próximas eleições. Você deve estar acompanhando, as agências de checagem de fatos estão sendo bombardeadas. Uma das coisas que eu acho principalmente fundamentais nesse trabalho deles é que a metodologia seja explícita. Por quê? Porque senão eles vão receber pancada do lado de direita ou do lado de esquerda. Quer dizer, dessa polarização que a gente vive, né, atualmente. Então, você aí, Cláudio, tocou num ponto que eu acho crucial, porque a polarização nas discussões hoje, no Brasil e no mundo, não é? Isso acontece quando as pessoas só valorizam, né, aquelas opiniões que justamente vêm para reafirmar as certezas que elas já têm. E aí elas compartilham isso. Isso deve ser um agente de proliferação das fake news. É exatamente isso que você falou. Isso acontece? Né? Muito, muito. Na verdade, nós temos que entender ainda um ponto anterior. As fake news, elas estão se disseminando hoje muito por causa das mídias sociais, das redes sociais.
E como as fake news, elas trabalham muito com componente emocional, quanto mais emocional, mais as pessoas permanecem naquela matéria, compartilham, há o engajamento, que é efetivamente o que faz um artigo nas redes sociais ser monetizável. Aí estou usando um termo, né, que é o seguinte: quando você tem notícias compartilhadas, notícias populares sendo compartilhadas nas redes sociais, isso gera receita. Receita tanto para o Facebook, como também para as instituições que compartilham. Às vezes pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então, isso é um aspecto que as pessoas, às vezes, pelo menos eu não vejo debater muito, que é a responsabilidade que o Facebook efetivamente tem nesse processo. Estou falando de Facebook, mas aí a gente pode incluir o WhatsApp, pode incluir Twitter, qualquer... YouTube, pode incluir... YouTube, Google... Quer dizer, Cláudio, que essas plataformas todas ganham dinheiro, din-din, com as fake news? Sim, em última instância, sim. A gente não pode afirmar com total certeza, né, que isso tenha sido previamente imaginado. Eu, por exemplo, eu trabalho nessa área de tecnologia há muitos anos. Eu, sinceramente, há 20 anos atrás, eu não imaginei que a gente fosse chegar nesse ponto que a gente está hoje. A gente sempre pensa o seguinte: a tecnologia como uma forma de aproximar as pessoas, né, de resolver os problemas nossos. E democratizar, porque o que a gente esperava, né, sempre ansiou, foi que a internet tivesse vindo para democratizar todas as possibilidades, não é? E as discussões também, argumentos, não é? Porque a democracia requer o diálogo. Sim. E eu acho que hoje não está acontecendo o diálogo. Não, eu acho que nós estamos melhor do que estávamos há um tempo atrás. Eu acho assim, quanto mais informação, mais democratização, eu acho importante. Agora, nós temos que, de alguma forma, trabalhar o que está acontecendo e debater muito o que está... Eu acho o seguinte: não existem soluções fáceis para esse processo. E a gente tem, como jornalista, a gente também tem que pensar o seguinte: existe muito do problema do fazer jornalístico que se extrapolou para isso que nós conhecemos hoje como fake news. Na verdade, é um processo que começou com os memes, com os perfis fakes, com os trolls, e tudo isso agora está descambando no que a gente está chamando hoje de fake news. E eu não sei se eu cheguei a comentar aqui já no início, mas existe hoje uma certa dificuldade em definir. Existem pessoas que estão querendo mudar a definição. Alguns chamam de false news, outros chamam de fake news. Eu acho que fake news é o melhor termo para a gente definir o fenômeno que está acontecendo agora. Porque, assim, que é notícia falsa. Que é notícia falsa com esse componente de malicioso, de má fé e de anonimato, que é um aspecto fundamental. Por que no Brasil, até emendando, por que no Brasil o WhatsApp é a maior plataforma de disseminação de fake news? Por causa do anonimato. A gente não consegue, quer dizer, não conseguia. Parece que a próxima versão do WhatsApp já vai obrigar, pelo menos, a fonte inicial da disseminação dessa notícia falsa ser registrada. Garanto que boa parte da quantidade que nós temos hoje vai diminuir de fake news. Porque a partir do momento que você tiver a origem, a coisa começa a melhorar. Quer dizer, Cláudio, recapitulando, quer dizer que há empresas que criam notícias falsas, jogam na rede com a intenção, né, de ter vantagens, ou político-partidárias, ou financeiras mesmo. Isso, exatamente. Certo. E usam, como você falou, usam instrumentos típicos da internet para disseminar, propagar essas notícias falsas? É aí que é a grande diferenciação de hoje. Quer dizer, com essas plataformas você tem um aumento exponencial e muito rápido desses boatos, né? Vamos chamar de boatos, né? É muito rápido a disseminação nessas plataformas sociais. Facebook no mundo tem mais de 2 bilhões de usuários. No Brasil, eu acredito que praticamente a população inteira, seja nas suas variadas plataformas, né? Porque aí começa no WhatsApp, vai para o Facebook, começa no Facebook, vai para o WhatsApp, passa pelo YouTube. Então, assim, não dá para controlar. E não dá ainda para a gente cravar se os cientistas, vários pesquisadores, você perguntou sobre as fontes que eu usei para o meu livro. São mais de 500 fontes que eu utilizei, entre notícias, entre papers, entre livros. Ninguém tem uma definição exata. Agora, o último artigo que eu escrevi é sobre essa... A gente precisa ter um consenso.
qual o nome que a gente vai chamar isso. Eu, particularmente, acho que é fake news. Por que o nome é tão importante? Porque o fake news demonstra exatamente o que significa essa questão dúbia, essa questão falseada da coisa. Entendi. O Facebook e uma organização americana chamada First Draft tem procurado incentivar o uso de false news. Por quê? Porque determinados políticos estão usando fake news como um termo para desestabilizar ou descriminalizar a imprensa tradicional, principalmente nos Estados Unidos, né, com Trump e outros. Na verdade, recentemente, até não foi só o Trump, foi o Elon Musk, que é o dono da Tesla, até o Stan Lee usou o termo fake news para criticar uma notícia que ia de encontro ao que ele pensava. Ou seja, se é contra o que eu acho, é fake news. É o que a gente estava falando, tem que vir de encontro às nossas certezas, quer dizer, certezas das pessoas. Sim. Para elas divulgarem, não é, e compartilharem, que eu acho que é a grande responsabilidade que cada um deve ter. Vou compartilhar essa notícia? Foi fulana mesmo que escreveu isso? Não, não me parece que foi. Na dúvida, não compartilha, não passa, não passa para frente. Enfim, fake ou false news, o importante é o quanto essas notícias prejudicam as pessoas, e eu acho que principalmente as pessoas mais velhas, né, que são mais suscetíveis a cair nessa armadilha. Todos nós estamos propensos a sermos atingidos, mas eu acho que realmente os idosos são mais... até porque é um mundo realmente novo, né? Eu acho que essas informações que são divulgadas na internet, a maioria tem lá o seu WhatsApp com grupo familiar, né? Inclusive teve uma pesquisa que recentemente comprovou que grupos familiares é onde as fake news fazem a festa, né? Quer dizer, porque é uma fonte que a priori você acredita, né? Quer dizer, não é exatamente um jornalista, mas são pessoas da sua família, então pelo menos o debate começa a surgir ali. Só que as pessoas acabam distribuindo essas informações sem a checagem. Aí é outra questão, Leila. A gente vai exigir que todos façam aquele trabalho que um jornalista normalmente faz, de checagem? Eu acho quase impossível. Não, e recentemente, nessa greve dos caminhoneiros, é que eu vi o quanto as pessoas idosas, né, são atingidas pelas fake news, e correram para o supermercado, tinha senhoras assim querendo comprar mais ovos, o máximo de ovos possíveis, uma fila e tal, brigando por esse produto ou aquele, num desvario e sofrendo com isso, né? Você tem dicas que ajudem essas pessoas a evitar cair nessa armadilha? Então, no livro, até foi o tema do artigo que eu escrevi no Globo, saiu no início de maio, eu falei dos 5 Cs do consumo crítico de conteúdo midiático. Quais são? Então, a gente pensa, né, na questão da construção do conteúdo. Então, acho importante avaliar, por exemplo, se existem erros ortográficos. A credibilidade da fonte é importante. Muitas das fake news vêm no anonimato. A gente não sabe quem produziu ou quem divulgou. Não tem a fonte efetiva daquela notícia. Ou tem uma fonte falsa. Ou tem uma fonte falsa. Muito. Exatamente. Que é o que eu falei. Aí é ver se... Será que aquela pessoa escreveria assim? Uma solução muito simples. Eu falo até, por exemplo, um tempo atrás se falava, os alunos copiam trabalhos da internet, né? A mesma internet que serve para um aluno copiar, por exemplo, se ele tiver essa intenção, também serve para o professor saber que aquilo foi copiado. Então, eu aconselho que as pessoas, quando receberem uma notícia, façam uma pesquisa no Google. Verifica qual é a quantidade de links que retorna. É uma forma de você saber se é uma fonte só, desconfie. Aí nós temos ainda mais alguns itens, né? Você tem a corroboração, quer dizer, quantas fontes realmente estão falando sobre isso. Você tem também a questão do confronto, né? Quer dizer, do contraditório, que eu acho que a gente acaba esquecendo numa época polarizada, mas é importante que a gente entenda o lado do outro e veja se existe uma outra fonte que também possa trazer um complemento. E outra coisa também, as notícias que usam muitos termos assim, emocionais, e no final ainda pede assim, ó, compartilhe, desconfie. Entendeu? Quer dizer assim, você vê nitidamente que existe alguma coisa... Compartilhe, pelo amor de Deus, a gente recebe tanto isso, que coisa chata, porque não tem jeito, se você tem uma página numa rede social, virar, né?
e isso é muito chato. Agora, Cláudio, leitores assíduos de jornais e revistas, eles estão mais protegidos naturalmente disso, né? Porque eles estão acostumados com, primeiro, a construção, né, de um texto bem construído, então eles já vão reconhecer erros de ortografia, erros de concordância e tal, e conhecem, né, como as pessoas se expressam, um tipo de pessoa que se expressa assim, já tem a leitura já vem com, né, um reconhecimento do que está acontecendo. Quer dizer, ler mais jornal e revista ajuda também, não é? A se proteger. Jornal, revista e livros. E livros também? Eu acho assim que o romance, tipo literatura, romance. Inclusive meu tema de trabalho. Inclusive seu livro. Exatamente, por favor, né? Mas assim, eu acho que a leitura ajuda bastante. Na verdade, eu acho que todos os problemas maiores que nós vamos ter daqui para frente vai ser ligado à deficiência de leitura. Quanto mais lermos daqui para frente, vai ser fundamental. Por quê? Porque a sociedade toda está se baseando em texto. Até a comunicação por voz que a gente usava até alguns anos atrás, hoje é basicamente por texto, né? Quer dizer, o texting, né? WhatsApp e outros. Então, na verdade, assim, a leitura, ela te traz uma segurança, inclusive, na hora de separar o joio do trigo, por todas essas características que você falou, e também por questões de informação, para você não ser tão ingênuo quando alguém quiser passar a perna. Eu chamo fake news hoje, praticamente, assim, eu escrevi isso no artigo, não costumo usar muito esse termo, mas assim, eu acho que é quase como o conto do vigário. Por quê? Porque tem aquela história que alguém te conta e com o intuito de te ludibriar, querendo obter alguma coisa de você. O antigo conto do vigário era para você obter uma vantagem financeira. Claro. Existe isso. Então, você me lembrou uma coisa também, quer dizer, os velhinhos, as pessoas mais idosas, elas também são vítimas fáceis do conto do vigário na internet, sim. Não é? Como se proteger disso? Como eu digo para minha mãe se proteger disso, os meus queridos mais velhos? Assim, é um mundo realmente novo, né? Quer dizer, tudo com base em senhas, né? E até a gente mesmo, fica complicado você administrar centenas de senhas, é uma para o banco, é uma para site e tal. Eu acho assim, é importante, em primeiro lugar, quando precisar de uma ajuda, e a gente às vezes precisa, tratar sempre com alguém que se conheça. As fake news, elas estão num grupo maior digamos assim, de estudo, que seria o da segurança digital. E aí, nesse ambiente maior, a gente vai ter os acessos a bancos, os acessos a qualquer site. Então, assim, é muito importante que, quando não souber, é claro que nem tudo é preciso usar a internet para você desenvolver. Para você, por exemplo, um banco, você pode continuar efetuando as suas operações num banco físico, né? Agora, quando for usar a internet, claro que vai te trazer uma vantagem de tempo, né, enorme, é procurar ter uma orientação de pessoas que realmente a gente conheça. E não clicar em sites que tenham alguma questão dúbia, maliciosa. Nas eleições americanas, por exemplo, vários sites de empresas jornalísticas eram adulterados através da terminação. As terminações clássicas, básicas, para sites no Brasil é .com.br, .gov.br. Quando você começa a ver alguns sites que têm uma terminação diferente, tipo remetendo para um país estrangeiro, já é um caso a se pensar. Acho sempre bom ter um antivírus, né? Ter esses programas que ajudam um pouco, né, a filtrar. Porque assim, são vários esquemas que a gente pode dizer assim, de tentar ludibriar o usuário para capturar uma senha de banco, para gerar um incômodo, gerar conflito, como a gente falou no início aqui, causar um impacto na credibilidade de alguém, de um profissional, de um político. E ainda tem uns sites que têm uns nomes assim, muito parecidos, quase iguais a
órgãos de imprensa respeitados, como a Folha, por exemplo. Exato, é um problema que existe e cada vez mais comum, porque assim, você pode registrar esses sites, por exemplo, com nome parecido, né, com um site brasileiro, por exemplo, como o da Folha, no estrangeiro, em país estrangeiro. E às vezes a pessoa, na pressa, digita o nome e às vezes erra um caractere e aí acaba caindo. E esses nomes, eles são planejados para isso mesmo. Um erro, de repente, de digitação para você cair naquele site. É claro que você tem uma identidade visual nesses sites reconhecidos, né, que você pode já de primeira mão avaliar. E aí entra naqueles critérios. Você pode ter erros, em geral vai existir, né, erro ortográfico, imagens mal elaboradas. E esses sites já são criados para divulgar notícias falsas. Com esse intuito, exatamente. Notícias falsas, obter acessos e, a partir desses acessos, gerar receita para quem criou esses sites. Porque todas as plataformas monetizam sites bastante acessados, né? YouTube, Google. Então a gente precisa realmente estar sempre muito... Você diria para uma pessoa querida, sua mais velha, da sua família, para não fazer compras na internet? Ou não? Não, eu acho que pode fazer. A gente cuidados tem que ter? Isso, comprar de sites confiáveis, né? Quer dizer, a gente ter essa... Existem vários sites confiáveis, né? E tem assim todo um protocolo já estabelecido. Acho que se as pessoas não conhecem, procurar, né, saber. Mas, assim, desconfiar, por exemplo, de preço. Quando você tem um preço assim, muito discrepante, né, e hoje nós temos vários sites, né, chineses, americanos também, e de outros países, que vendem, às vezes, um produto com uma diferença de preço assim... Realmente 30%, 40%, 50%. Então, assim, já é para desconfiar, porque assim, não existe almoço grátis. Eu falo sempre, se a coisa é de graça ou quase de graça, é porque o produto é você. Ou seja, você que vai acabar gerando a lucratividade, né? Por isso, assim, que o Facebook, ele não é grátis por acaso. Ele está coletando informações nossas. Então, assim, eu fico muito preocupado, por exemplo, até porque a gente pensa assim também nos jovens, né, a questão de mercado. As empresas, elas estão avaliando as redes sociais. Quando você chega, por exemplo, você é adolescente hoje, aí bota lá o que quer na rede social. Daqui a alguns anos você vai concorrer a uma vaga de emprego, as empresas estão fazendo consulta às redes sociais. A gente pode discutir se isso é ético ou não é. Eu acho que não tem mais o que discutir, vai ser assim. E o Brasil e a Itália são dois países que fazem isso com muita frequência. Então, se você, às vezes, você está concorrendo a uma vaga... Cuidado, não vai aparecer lá, né, entornando... Mas eu sei de casos que infelizmente, a pessoa perdeu a vaga por causa disso, porque... E a empresa ainda tinha tido um caso de alcoolismo problemático, então, quando vê isso, obviamente, acaba tomando uma ação que a pessoa, na hora que está compartilhando isso na rede social, nunca pensa, né? Mas eu acho bom pensar. Mas se políticos experientes, juízes, né, desembargadores cometem barbaridades, né? Porque tem aquela pressa-ansiedade de comentar alguma coisa num Twitter, que a gente tem visto isso. Imagina um jovem adolescente. Não tem essa preocupação. Os nossos pais não viveram de dentro isso, né? E isso é um problema que a gente vai cada vez mais ter daqui para frente. Eu acho muito preocupante disseminação de informação sem critério na internet, né? Então a gente precisa ter a preocupação, ter um filtro nosso particular para não disseminar, para não distribuir na internet qualquer informação, né? Pessoal principalmente. É aquela velha história, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Exatamente. Cláudio Soares, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. E aí, gostou da entrevista? Então compartilhe com seus amigos, dê o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Faça o seu comentário. E olha só, um grande abraço e até a próxima.